Agora deu. Então tá, gente, bom dia. Uma ótima aula de história para todos nós, né? Estamos aí iniciando mais uma semana de aulas, né? Que eu trabalho só na quinta e na sexta-feira na escola e a gente segue o baile por aqui, né? Na última aula nós trabalhamos a parte da Mesopotâmia, né? O significado das sociedades hidráulicas, o que são essas sociedades, né? E por que elas se localizam próxima aos rios, principalmente dos rios e mares, né? Então, a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Eu vou, essa semana, tá? Mas vocês aguardem que vai lá no grupo de vocês, né? As instruções para o próximo trabalho de pesquisa. Esse não é trabalho de tema, é trabalho de pesquisa, tá? Que eu vou passar para vocês. Mas aguardem as minhas orientações. Não precisa mandar mensagem perguntando, tá? Por que acontece isso? Porque, às vezes, tem alguns alunos que acabam se atrasando para a entrega de alguma atividade. E para não dar continuidade, deixando alguém para trás, como se diz, eu aguardo um pouquinho antes do envio da próxima atividade. Assim como eu expliquei para vocês lá no início, sobre essa questão dos temas, tá? Que eu disse para vocês que eu ia passar todo o conteúdo, quando tivesse terminando o conteúdo, eu enviaria as atividades, assim como eu tenho feito desde março, tá? Que fica melhor do que vocês estarem fazendo tema, fazendo atividade, sem ter concluído ainda o conteúdo, tá? Então, segue a mesma instrução. Outra coisa que segue também a mesma instrução. Gente, desde o início, eu não recebo tema pelo WhatsApp. Eu já avisei isso, eu não tenho como receber todos os arquivos pelo WhatsApp. Vocês têm 2 e-mails para envio. Vocês têm um e-mail principal que é da disciplina de História. Então, enviem os temas e trabalhos lá naquele e-mail. Quem não pode enviar por e-mail, deixa na escola, que as gurias da secretaria me enviam. Mas não adianta vocês me mandarem tema pelo WhatsApp, que eu não recebo. Eu não tenho como abrir pelo WhatsApp. Até porque o celular fica muito pesado. O celular é meu de uso pessoal, né? Então, as questões de trabalho, vocês têm que me enviar pelo e-mail, gente. Não adianta me enviar mensagem dizendo: senhora, enviei um mapa conceitual pelo WhatsApp. Não adianta, entendeu? Não adianta. E outra coisa, mais uma vez, se começar a bagunça no grupo, aí no grupo de mensagem, eu vou cortar e vou tirar os alunos aqui do grupo, tá? Porque aqui é só para mensagens da aula de história, tá, pessoal? Não é para ficar batendo boca, não é para discutir, não é para isso. É para colocar as mensagens referente à aula de história, porque tem alguns alunos que têm problemas na câmera ou têm problemas no microfone, querem se comunicar comigo e tem aquele monte de coisa ali. Não é para estar botando bobagem ou estar botando coisas que é de amizade de vocês, isso é depois da aula, tá? É no WhatsApp de vocês, lá depois da aula. Aqui nas mensagens, não, tá? Senão eu estou retirando e estou encaminhando também para o Docimar, como eu fiz na última aula, que estava demais, tá, pessoal? Então, evitem, né? Porque o aluno que não acompanha, né, que está ali e não acompanha, fica sem a nota de participação da aula também, tá? Porque tem nota de participação. Tem gente que tem 0 em participação. Por quê? Porque não acompanha ou fica só brincando, tá? Bom, dando continuidade à última aula, né, que nós estávamos falando sobre a questão da importância do crescente fértil para o desenvolvimento, principalmente, da agricultura na Mesopotâmia, né, e que serviu de base para as gerações
futuras, né? Assim como hoje em dia a gente vê no interior do estado, a gente vê em cidades mais afastadas e que tem a agricultura como a sua principal atividade econômica, né? Eles usam muito ainda as mesmas técnicas de irrigação que a gente vê aqui de sendo desenvolvidas na Mesopotâmia. E isso é muito interessante, porque muitos anos após, né, essa inovação, que no período era inovação, ainda a gente vê em pleno século XXI esse tipo de técnica sendo utilizado, né, da captação da água dos rios, né, sendo utilizada dentro dos sistemas de plantio. E, inclusive, também o modo como esse sistema de plantio é implantado, né? Sistemas bienal, sistema trienal de produção, onde, enquanto um ciclo descansa, um plantio descansa, o outro continua em produção, tá? Então, se eu estou plantando trigo, estou plantando arroz, e estou plantando, por exemplo, o feijão, né? Enquanto a colheita do feijão, o trigo está em pleno estado de produção. Enquanto o trigo é retirado, é feita a colheita, o arroz continua em desenvolvimento. Então, enquanto um solo descansa, o outro continua a produzir. Aí passa alguns meses, né? 3 meses, 4 meses, ele é reutilizado novamente para o plantio. Então, esses são os sistemas de irrigação e também os sistemas de plantio, onde enquanto um solo descansa, o outro continua a produzir. Ainda em pleno século XXI, esse tipo de sistema ainda é muito utilizado aí por algumas lavouras, né? Alguns produtores ainda continuam utilizando esse sistema, tá? Professora, a Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações a ganhar dinheiro com agricultura e comércio e essas atividades econômicas. Exatamente. A Mesopotâmia foi um dos primeiros, né, a dar esse pontapé inicial, né, não só para abastecimento interno, né, de produção interna, para abastecer as famílias, né, mesopotâmicas, mas também para a produção externa, né, como disse o colega, para venda, para comercialização, né, por isso a importância da localização, como eu disse para vocês na última aula. Por que é importante essa estabilidade deles quando eles se tornam sedentários, né? Que eles ficam com habitações fixas nessas localidades, porque eles ficam próximos aos rios e mares, e essa localização ela é estratégica e favorece também para o deslocamento a outras localidades. Por isso que o sistema de comércio ele começa a ser implantado na Mesopotâmia, e ele cresce a partir disso. Bem certinho, como o colega falou. Ô, senhora, a Mesopotâmia nem existe mais, né, atualmente. O que diz ali, onde que ela é a localização atual dela? Eu acho que abriu o vídeo errado. Eu falei no slide da outra semana. Só deixa eu procurar aqui o arquivinho do... Tá no Irã, na Índia, né? Deixa eu botar aqui. Mas ele não é mais, Sora, por causa que a maioria daquelas civilizações lá já estão em ruínas, né? Exatamente, por isso que são chamadas de antigas civilizações. Sim, não é mais considerado um país. É isso que eu falo. Exatamente. E eu tô até achando, Sora, que aquilo lá já virou até cidade já, né? Por causa que já estão ocupando tudo agora, hoje em dia, né? Mas se eles fossem um país, esse país ia ser bem atualizado. Sim, eu acho que o país... porque, na verdade, o que nós estamos estudando hoje ainda existe muito tipo, ainda existem muitos, como eu disse para vocês, muitas utilizações ainda de coisas que ocorreram nesse período na Mesopotâmia. Se a gente fosse parar para analisar,
eles são civilizações bem avançadas, né? E a gente tem aí um legado cultural muito grande a ser explorado. Então, se a gente for parar para pensar nesse sentido, é, sim, bem uma civilização que seria bem atualizada. Doutora, a Mesopotâmia está na Índia. Estão olhando aí o slide? Sim, Sora. Tá. Ô, Sora, Tá. é o mapa Beleza. da Mesopotâmia, né? O segundo aqui é o mapa da Mesopotâmia. Deixa eu dar um zoom. Ó, isso aqui foi... Deve ser... Nós já vimos na última aula. Deixa eu descer mais um pouco. Ô, Sora, mas Agora- naquela época, né? Naquela época, o comércio era a forma de dinheiro, né? Deles, né? Sim, foi o Até que hoje. nós falamos anteriormente, tá? Até hoje. Até hoje. Então, voltando um pouco, tá? Voltando, recapitulando a última aula, tá? Nós estávamos falando sobre os primeiros povos, né? E a contribuição desses primeiros povos a habitar a Mesopotâmia. Então, a gente começou falando sobre os sumérios, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui não. Os sumérios, que foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. Foi uma região ocupada por volta de 5.000 a.C. Eles construíram as primeiras cidades. Então, quando se fala nos sumérios, nós estamos se referindo, então, à ocupação, à criação das primeiras cidades, né? A construção, como Ur, Uruk e Lagash. Só um pouquinho que tem alguém querendo entrar na aula. Deu. Voltando. Ô, senhora, então, atualmente, a Mesopotâmia é um estado do Irã? Sim. A organização política era semelhante a uma cidade-estado, a criação, né, de uma cidade-estado governada por um chefe religioso e militar, que era o pátese. O pátese era uma figura, era uma pessoa mais velha que delegava as funções aos mais novos, tá? Tá aparecendo aí o slide para vocês? Sim. Ô, Sora, uma pergunta. Sim, tá aparecendo o slide? Sim. Sim, Uma tá. pergunta, Sora. Lagash ainda existe? São cidades que fazem parte ainda desse aglomerado, tá? Aí, pessoal, nós temos a organização social da Mesopotâmia também, que eu passei na última aula para vocês, que no topo da pirâmide tinham os sacerdotes, depois nós temos os aristocráticos, os militares, nessa mesma ordem hierárquica, tá? Alguém me pediu para copiar essa pirâmide na última aula. Depois nós temos aqueles que trabalham, né? Então, a primeira escala vem, então, daqueles que têm mais, que seriam os sacerdotes e aristocráticos. Depois nós temos aí os militares, aqueles que fazem a organização, administração militar, né? Os comerciantes, aí aqueles que trabalham, os artesãos, os produtores, camponeses, e aí, por último, os escravos, aqueles que estão com a mão diretamente ligada ao trabalho, como se diz. Aqui falando mais uma vez, né, então, recapitulando da última aula, que os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita, e essa escrita é chamada cuneiforme, porque é uma escrita em forma de cunha, como se diz, é como se fosse uma pirâmide voltada de cabeça para baixo, né? Essa escrita consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuíam um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Então, tudo que ia, né,
nessa placa que é de argila, que é chamada, né? Então, e era desenvolvida a escrita cuneiforme, tudo aquilo que eles faziam ficava registrado nessas placas de argila, né? Principalmente coisas referentes à vida cotidiana, tá? Aqui tem uma ilustração, então, da escrita cuneiforme, uma imagem que mostra como eram essas descrições, essa escrita que era feita nessas placas de argila. A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento das técnicas de escrita, né? Então, tudo isso hoje é possível a gente estar falando, estudando, em função desses registros deixados, né? Inclusive nessas placas da qual a gente denomina a escrita cuneiforme. Ô, Soraya, se quiser, dá para copiar aquela placa ali? Como assim? Dá para botar esse textinho junto com a imagem da placa do caderno? Pode. É com vocês, tá? Depois vocês vão estar recebendo o texto também, como eu enviei do Egito. Os sumérios realizavam obras de irrigação, barragens e diques. Então, mais uma vez, se falar em sumérios, estamos falando em construções, né? Utilizavam as técnicas de metalurgia do bronze, né? Eles já fazem parte da idade do bronze, e eram politeístas. O que eram politeístas? Os politeístas, eles tinham adoração ao quê? Mais de um Deus. Exato. Mais de uma religião. Sai daí, mano! Adoração a vários deuses, exatamente. Tá? Depois, na outra ilustração, Por isso tem que copiar. Se vocês quiserem fazendo anotação, não tem problema, gente. Vocês vão receber o textinho também. Mas, claro, é legal que vocês façam algumas anotações do slide no caderno de vocês. Vão anotando, como eu sempre digo. Tá? Aqui tem mais um mapa de... Isso no outro slide, Oi? por favor. Vou dar um outro Voltar? slide. Nesse? Aí. Valeu, Tá. Eu vou Sim. deixar um pouquinho aqui. Só me avisem quando vocês terminarem. Eu já acabei, Sora. Ok? Deu? Ainda não, senhor. Deu. Acabamos. Tá.
Deu? Tô no último, Sora. Pera aí. Tá. Ô, Sora, o que são diques? Diques são reservatórios onde a água era armazenada. Ah, tá, Sora, valeu. Ô, Sora, dá pra voltar naquele slide ali da placa que eles escreviam? Só um pouquinho que o pessoal está copiando aqui. Depois eu volto lá. Deu, pessoal? Ô, Sora, naquela época já existia a barragem, aquele negócio lá artificial, aquela barragem grande, né? Existiam uns diques, né? E pequenas barragens, pouca coisa, mas eram uns diques, tá? Deixa eu trocar aqui a tela. Eu pensei que, tipo, tinha a barragem, tipo, essas barreiras atual, gigantesca, essas barreiras artificial. Aí, assim como nós temos hoje, não. Mas existiam pequenas barragens, né? Que eles começaram a criar a partir das necessidades de ter um armazenamento de água. Deixa eu ver. Eu vou botar para vocês um videozinho, tá? E depois vou seguir no outro das grandes civilizações, que é uma historinha animada sobre a Mesopotâmia para vocês assistirem. Peraí. E aí depois eu vou desligar meu microfone para não dar interferência. Tá aparecendo aí a tela para vocês? Sim. Sim, Sora. Sim. Sim, Sora. Eu vou desligar o meu microfone. Quando começaram a desenvolver as primeiras Desliguem os de civilizações da vocês. história ao longo dos rios Tigre e Eufrates, consta uma grande enchente que teria reunido os dois rios mesopotâmicos, formando uma tragédia que culminou na extinção de várias clãs. A Bíblia conta a história de Noé, que teria construído uma arca reunindo os animais de cada espécie para que sobrevivessem ao dilúvio. Dizia que a arca teria encontrado terra no Monte Ararat, depois de 40 dias de chuva. Consta que Noé se embriagou muito. Pai, bebeu vinho a tarde toda? Que cara é essa? Fiz uma aliança com Deus. Que história é essa agora? Olha para o céu. Segundo a tradição, o arco-íris marca a aliança de Deus com os homens. Após o dilúvio, Noé era um dos primeiros semitas, o povo do Oriente Médio que deu origem ao... Oi, quem é que falou? Gente, eu tô com o microfone desligado. Quem falou? Ninguém falou. Oi? Eu, Arthur. Não entendi. Eu, Arthur. O que, Arthur? Fala. Eu, Arthur. Não dá pra ver. Tu não tá conseguindo assistir? Não tá aparecendo nada. Aparecendo. Ninguém tá enxergando o vídeo?
Eu tô. Conseguiu arrumar? Conseguiu arrumar, Arthur? Sora, pode voltar desde o início? Posso. Eu vou voltar então. E vou desligar o meu microfone para vocês poderem escutar melhor. Quem tá pelo celular, Sora, é bom colocar o celular de lado. Arthur, põe de lado o celular. Ô, Sora, o Sor Oi. de Yoga já falou que no celular dele é ruim de ver slide. Ah, bom. Eu vou botar ali desde o início, então, tá? E vou desligar de novo o meu microfone para não dar interferência. Quando começaram a desenvolver as primeiras civilizações da história ao longo dos rios Tigre e Eufrates, consta uma grande enchente que teria reunido os dois rios mesopotâmicos, formando uma tragédia que culminou na extinção de várias clãs. A Bíblia conta a história de Noé, que teria construído uma arca reunindo os animais de cada espécie para que sobrevivessem ao dilúvio. Dizia que a arca teria encontrado terra no Monte Ararat, depois de 40 dias de chuva. Consta que Noé se embriagou muito. Pai, bebeu vinho a tarde toda? Que cara é essa? Fiz uma aliança com Deus. Que história é essa agora? Olha para o céu. Segundo a tradição, o arco-íris marca a aliança de Deus com os homens. Após o dilúvio, Noé era um dos primeiros semitas, o povo do Oriente Médio que deu origens aos Sumérios, a primeira civilização da Mesopotâmia. Essa civilização nasceu entre o rio Tigre e Eufrates. Tem o nome de Mesopotâmia, pois em grego significa entre rios. A Mesopotâmia iniciou com os povos conhecidos como Sumérios. A história dos Sumérios é repleta de teorias que tentam explicar a origem da humanidade ligada aos seres alienígenas, nesse caso os Anunnakis, que teriam criado a raça humana do planeta Nibiru. Os Sumérios desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios para melhorar armazenar a água para sua comunidade. Também criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seu cotidiano através de placas de argila. Os zigurates eram construções piramidais que serviam de armazenamento de produtos agrícolas e de prática religiosa. A Torre de Babel era um zigurate. Segundo a Bíblia, logo no início das primeiras cidades, a torre teria sua construção interrompida após desentendimentos de línguas causadas pela interferência divina, pois a torre tinha pretensões de chegar ao céu. Assim, os construtores, de uma hora para outra, passaram a não se entender mais, pois cada um começou a falar uma língua diferente. As cidades-estado de Nippur, Lagash, Uruk e Ur datam da época dos Sumérios. Enfim, após os Sumérios, os Acádios formaram os primeiros impérios babilônicos. Os Acádios dominavam instrumentos bélicos sofisticados para a época, como arco e flecha, além de lanças, por isso derrotaram os Sumérios. Tendo a Mesopotâmia sob domínio, os Acádios formaram o primeiro império da região e reinaram até 2150 a.C., quando o povo de origem asiática, os Gut, os conquistaram. O domínio da Mesopotâmia foi retomado pelos Sumérios posteriormente, mas disputas internas enfraqueceram o reino que foi tomado pelos Amonitas em 2000 a.C.
Os amonitas se estabeleceram na região centro-sul da Mesopotâmia e, sob o comando de Hammurabi, fundaram o primeiro Império Babilônico. Hammurabi conseguiu conquistar toda a Baixa Mesopotâmia a partir de 1792 a.C. e somente no século XVIII a região foi unificada. Desta maneira, Hammurabi passa a estabelecer regras sociais e econômicas e elaboram leis que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, que era o olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se alguém roubava, sua pena seria ter a mão cortada. Se ocorresse um assassinato, a pessoa culpada teria que sofrer pena de morte. Além do rígido código de conduta, o Império Babilônico foi marcado pelo apogeu da economia da região. Logo, os assírios dominaram o protagonismo da Mesopotâmia. Os assírios tinham uma ampla organização militar, eram ávidos pela guerra. Quando dominavam determinados territórios, impunham castigos cruéis aos inimigos, como forma de intimidá-los para demonstrarem sua hegemonia. Destacamos entre os assírios o rei Assurbanipal, que foi um importante rei dos assírios. Assurbanipal é considerado por muitos historiadores um dos mais violentos reis da antiguidade. Porém, durante seu reino, foi notório o desenvolvimento cultural. Criou a importante biblioteca de Nínive, que continha grandes quantidades de crônicas, cartas reais, decretos e outros textos importantes escritos em cuneiformes. O Império Assírio, durante seu reinado, incluía a Pérsia, Babilônia, Síria e até o Egito por algum tempo. Os caldeus derrotaram os assírios. Os caldeus são um dos povos da antiguidade que conquistaram e habitaram a região sul da Mesopotâmia, conhecida como Caldeia, que é o atual Iraque, a Síria e até a Turquia. Nessa época, destacamos o rei Nabucodonosor, que formava o segundo Império Babilônico. Ordenou que fossem construídos 2 templos que serviriam de grande referência arquitetônica, os Jardins Suspensos e a reconstrução simbólica da lendária Torre de Babel. Nabucodonosor destruiu o reino de Judá, em Israel, e manteve os hebreus escravizados nos cativeiros da Babilônia. Mas os persas, quando dominaram a Mesopotâmia, libertaram os hebreus do cativeiro. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like. Senhora, eu caí no meio do vídeo. Oi? Eu caí no meio do vídeo. Depois eu vou mandar para vocês o link, tá, desse vídeo para vocês assistirem novamente pelo YouTube, tá? Porque é bem interessante. Ele fala sobre esses primeiros povos, né? Curiosidades. E exatamente, curiosidades e a importância desses primeiros povos para as sociedades posteriores, né? Deixa eu botar de novo ali no slide para vocês acompanharem. Aí depois que a gente fala dos sumérios, vem os outros povos, que então inicia pelos amoritas. Eu não sei por que não está entrando aqui. Agora sim. Aparece aí para vocês? Sim. Sim. Então, na continuação, é isso, os amoritas, tá? Eles têm um significado, uma importância muito grande, né, para a construção desses povos da Mesopotâmia. É um grande unificado do Império, que tinha como centro administrativo a cidade de Babilônia, situada às margens do rio Eufrates. Os amoritas, os povos semitas, provenientes da Arábia, edificaram, então, o primeiro Império Babilônico. Quando falo em edificaram, pessoal, a construção dos primeiros prédios. Quando falo em construção,
vocês já sabem que estão falando, então, sobre os povos amoritas, né? Quando fala em edificação, é construção, tá? Depois, o que a gente tem? Esse povo é conhecido também como os antigos babilônicos, o que os diferencia dos caldeus fundadores do Segundo Império, denominados neobabilônicos. Então, seria o segundo. O soberano que mais se destacou nesse período foi o Hammurabi, com o seu Código de Leis Escritas, de 1728 a 1686. Ele elaborou essa primeira codificação de leis, né, que é o Código de Hammurabi. O caráter de leis, então, que constituía... Oi? Não entendi. Quem falou? Professora, então eles eram semitas, então eles não tinham, eles tipo, eram a família deles meio que, eles eram de origem árabe? Eles eram povos de origem semita. Os semitas, ele é uma junção de vários povos, na verdade, que se juntou e estabilizou em um. Então, continuando o Hammurabi, era um código, então, criou o Código de Hammurabi. Ele era um código bem severo, porque ele dizia que era olho por olho, dente por dente. Né? Tudo aquilo que tu fizesse a uma pessoa de errado, tu receberia, na verdade, em dobro. Né? Então, a pena era equivalente à falta cometida. Tu fez aquilo, tu vai ter que fazer mesmo. Tu vai ter que pagar da mesma forma, né? Ou mais, até mais, ou igual ao que tu fez a pessoa. Os assírios eram também de origem semita. Os assírios, eles viviam do pastoreio e também habitavam as margens do rio Tigre. Eles viviam principalmente do gado, né? Dos animais que serviam também como base de sustento e de alimentação. A partir do final do segundo milênio, antes de Cristo, eles passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Então, quando falam de assírios, quando se fala de assírios, falam dos povos que ajudavam principalmente no corpo militar. As conquistas dos assírios foram além da Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era em Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, como mostrou ali no vídeo, com mais de 22 mil placas de argila, onde eram feitos os registros, né? Então, em escrita cuneiforme. O exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados. O alistamento para o exército era obrigatório, né? Então não tinha assim, vai o fulano e não vai o ciclano. Não, todo o alistamento para a participação do exército era obrigatório. Os caldeus eram um povo também de origem semita, que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio antes de Cristo, e os caldeus foram os primeiros responsáveis pela derrota dos assírios. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. O império dos caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa. Então, eram povos também bem perigosos, eram povos que não durou muito tempo o Império Caldeu, tá? E eles também foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios, né? Que também eram povos que viviam principalmente do militarismo. Daí, depois de ser chamado de Império Persa, depois foi Irã? Foi o Irã. Ele também foi famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel. Governou por quase 60 anos e, após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Eles cultivavam o trigo, todas as sementes, né?
o trigo, a cevada, o linho, o gergelim. Extraíram o azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. Fala também de, quando se fala em sistema de plantio diversificado, principalmente de árvores frutíferas, se fala desse povo também, os caldeus. A agricultura era a base da economia, e a economia na Baixa Mesopotâmia, em meados do 3º milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação, aquilo que eu falei para vocês no início da aula, sobre os sistemas de irrigação. Por que é que a grande parte dessas cidades se fixavam próximo aos canais de irrigação, ficavam próximo a rios e mares, para, então, poder utilizar no processo da agricultura. Os babilônicos, né? Eles eram especialistas principalmente na astronomia. Eles dividiam um ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas e as horas em 60 minutos, e os minutos em 60 segundos. Os conhecimentos matemáticos também pertenciam aos babilônicos, né? Logo, toda essa questão que envolve números, eles eram dominadores. Eles que criaram as datas. Criaram o quê? As datas. As datas, exatamente, o calendário, né? A matemática entre os caldeus alcançou grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagenal, baseado no número 60. Então, na contagem dos dedos, eles tinham, então, essa contagem de 10 em 10. A medicina, os progressos... Oi. Como é que eles contavam 60 nos dedos? Eu vou mostrar para vocês depois no vídeo. Eles usavam essas linhas de expressão da palma da mão. Eles usavam a linha de expressão. Peraí que eu vou voltar aqui para virar para vocês. Agora voltou. Eles usavam, então, essas linhas aqui do dedo para contar de 3 em 3, ó. Entenderam? Essas linhas mostram no videozinho também de vocês. Eles usavam essas linhas para contar, como se fossem de 10 em 10, até chegar nos 60, formando mais um. Cada dedo faria 10. Exatamente. E eles iam se baseando pelas linhas de expressão das mãos, para fazer a contagem. Deixa eu botar aqui para vocês virar de novo no... Agora saiu. Quem é que perguntou? Foi a Laura. A Laura. Até só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só. Quer ver? Eu vou botar aqui no videozinho para vocês. Ih, voltou no coisa. Deixa eu ver aqui a parte que fala. Eu tinha passado na última aula para vocês, peraí. Acho que é no vídeo 2 que fala sobre isso. Da contagem do tempo. Acho que é aqui. Vou ver se eu consigo virar para vocês. Oi, Sor, voltei. Voltou? Astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios tá aparecendo aí? A Terra era um disco fixo, que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela. Vou desligar meu microfone, desliguei de Por isso as vocês. estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais.
Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas, e cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana? Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. A Epopeia de Gilgamesh. A mais antiga história escrita que conhecemos vem dessa época. Trata-se de um lendário herói chamado Gilgamesh. Filho de uma deusa e de um semideus, Gilgamesh foi um rei muito valente, bonito e que também achava que era invencível. Os deuses pensaram que esse rei era um pouco vaidoso e decidiram ensinar-lhe uma lição. Por isso criaram Enkidu, um poderoso rival. Gilgamesh e Enkidu disputavam batalhas épicas, mas como nenhum conseguia vencer, decidiram que se fossem amigos teriam muito menos trabalho do que se lutassem. Esse foi o começo de uma grande amizade. Mas havia um desafio maior para Gilgamesh. Ele tinha uma grande admiradora chamada Ishtar, a deusa do amor. Mas ele resolveu ignorá-la. Os deuses não gostaram de ser ignorados e por isso decidiram puni-lo, matando Enkidu. Louco com o pesar pela morte de seu amigo, Gilgamesh decidiu tentar ser imortal. Sua busca o levou a um mar perigoso em que a planta da eterna juventude podia ser encontrada. Mas uma serpente tirou a planta mágica do alcance do rei. E por isso ele perdeu para sempre a esperança de ser imortal. Assim termina a primeira história. E assim termina a nossa história da primeira civilização, que remonta 9.000 anos até as planícies férteis da Mesopotâmia e ao início da história da civilização. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre as pirâmides. Se olharmos para os antigos templos da Mesopotâmia, podemos ver que eles têm uma forma que é muito familiar a nós. Uma pirâmide. Mas não foram os egípcios que construíram as pirâmides? Sim, as pirâmides mais famosas são no Egito. Mas muitas outras civilizações construíram templos com essa forma. Tá mutado. Sora! Sora, tu tá mutada. Oh, the teacher's down. Pra mim tá parecendo que ela caiu da aula. Ah, já voltou. Ela não Voltou, cara. Vocês não estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Agora Tu voltou. Ela não Estão me caiu. ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá, então assim, ó. Na próxima aula, o que eu estava dizendo que de repente alguém não escutou? Eu vou procurar a parte do vídeo que mostra a questão do sistema de contagens dos conhecimentos matemáticos. Eu vou deixar no grupo de vocês, como eu falei no início da aula, a atividade de pesquisa, mas não precisa mandar mensagem, eu vou deixar lá e vai ter uma data específica para entrega, tá? Então, na próxima aula, a gente volta nessa parte dos conhecimentos da astronomia
Gente, olha as coisas do grupo, hein? Aí do chat. Eu vou deixar lá e aí a gente volta nessa parte final para que a gente possa ver essa dos conhecimentos matemáticos e também finalizar essa parte da astronomia. Entenderam? Sim, senhora. Tchau. Tá? Então tá assim, tchauzinho para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau. Tchau, Sora. Tchauzinho. Tchau, Sora. Boa semana. Tchau. Tchau para vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau.